E aí, meus parceiros, mano, o Kafka aqui na voz. Começando aqui de novo, né? Porque eu dei uma parada aí recentemente, exatamente porque teve um vídeo aí que tomou strike no meu canal e o. Strike não, oh, desculpa. Perdeu os direitos autorais e deu uma balançada aí no meu canal. Postei o do Itachi recentemente, já tava pronto e infelizmente não teve o mesmo alcance que tava tendo na linha que tava tendo, que era meio, mais ou menos 300, 200 views em uma semana. E basicamente agora vai completar uma semana e basicamente deu menos de 100 views, tá ligado? Fiquei meio abalado com a situação, mas tamo aqui, tamo voltando. E esse vídeo vai ser um pouco da insignificância, um pouco do que eu tô sentindo atualmente. E em si vai ser a proposta do Hulk, que é um personagem que eu curto bastante. Então é basicamente isso. Vamos pro vídeo. Aliás, se inscreva aí no canal pra me ajudar. Valeu? Tamo junto, vamos pro vídeo. Começando, eu gostaria muito de falar sobre o posicionamento do Hulk no anime. Até porque eu acho que ele pode ser substituído por outros personagens, tá ligado? Trazendo um lado mais sarcástico do Ban, como um alívio cômico, talvez. Talvez seja o jeito de substituir o Hulk, mas pela escolha do autor, ele escolheu ter um personagem fraco, né, em volta dos personagens principais, exatamente para ter o contraste de força nos Sete Pecados Capitais. E o Hulk, pra mim, é um personagem muito querido e eu não gostaria que ele fosse substituído, mas em composição de obra em si ele poderia. E eu acho que foi bem tratado ele na obra exatamente porque a insignificância que ele traz é o mesmo que ter um alívio cômico na série. E eu acho que isso é um lado positivo de Nanatsu Taizai, porque ele tem personagens que não vai afetar diretamente na trama, mas sim trazer um entendimento melhor da história e melhor do mundo, exatamente como Cavaleiros Sagrados que vão ter desenvolvimento. Não vou citar nenhum aqui, mas se você pensar aí, vai ter aquela mina que desafiou o Ban na prisão, entre outros aí, que vão ser trabalhados na história e até atualmente também vão ser trabalhados. E eu gosto muito de Nanatsu no Taizai, inclusive joguei um RPG sobre Nanatsu no Taizai. Eu não lembro bem como foi o personagem, como foi a mesa, mas eu sei que eu joguei e eu gostei muito. É uma mesa que dá pra se trabalhar e dá pra constantemente ter assunto novo pra retratar. Não é um universo vago, então é por isso que eu gosto tanto de Nanatsu no Taizai. Mas se for levar ao ponto de olhar a insignificância do Hulk, eu gostaria muito de falar que, na vida real, as pessoas não vão ligar diretamente a você as coisas que estão acontecendo na vida delas, mas se você for alguém carismático, alguém que vai fazer um comentário nas horas certas, igual o Hulk, eu sei que elas vão lembrar de você de alguma forma. E ter esse ponto na vida real é muito bom, sabe? Eu tenho alguns amigos que fazem esse tipo de coisa, fazem comentários, descontraem e traz um clima leve para a vida. E é o que o Hulk faz no anime. Ele traz um lado que ninguém imagina ter na obra, já que poderia ser uma obra mais pesada, mas por conta dos alívios cômicos e coisas desse tipo, o Hulk, por exemplo, o Meliodas no começo do anime, ele é um pouquinho mais contraído, mas na hora certa ele ativa uma postura mais de, um, de uma pessoa mais concentrada. E o Hulk, ele vai ter seu desenvolvimento, ele vai se tornar forte uma hora ou outra, com aquela armadura, ou apresentando a Mamãe Hulk. E, bom, isso ali foi incrível, né? É, porque o Hulk, ele é um personagem querido na comunidade e eu preciso falar dele. Não tinha como passar em branco nessa linha que eu tô seguindo de fazer todos os personagens de Nanatsu no Taizai. Eu não vou fazer de todos em específico, mas os que eu conseguir eu vou fazer. Por exemplo, o próximo vídeo vai ser do Meliodas e se esse aqui vai estar saindo hoje, eu vou tentar
seguir uma linha de não postar os vídeos tão longos, no caso, longos que eu falo de datas, mas provavelmente talvez tenha amanhã o vídeo do Meliodas, não prometo nada, mas talvez tenha. E eu curto muito fazer esse tipo de vídeo, até porque eu expresso minha opinião sobre a obra e também expresso minha opinião sobre os personagens, que é algo que eu me sinto desafiado a fazer. E a gente pode também transpassar o Yamaguchi de Blue Lock, tendo o seu desenvolvimento durante todo o anime, mas ele é apresentado bem no começo, ou até o Yamaguchi do Haikyuu, que ele basicamente vai ser fundamental nas partes da partida, mas muito lá pro final, no caso metade pra frente do anime, que ele vai aprender o saque flutuante para deixar de ser aquele vazio no time e completar com esse saque muito bom que ele tem. E esse é o valor da insignificância, cara. Ele vai passar despercebido numa parte do anime, mas no futuro, talvez com o desenvolvimento, com as falas, com tudo que ele traz junto com o personagem, ele vai sendo um personagem caricato. Que eu vejo o Yamaguchi, por exemplo, muitas pessoas gostando dele, principalmente as pessoas que fazem react do anime e precisam comentar sobre algo, eles falam do Yamaguchi. Eu conheço, por exemplo, o Matoso, que ele falou que gosta do Yamaguchi, entre outros que eu assisto, mano. Eles falam bem do Yamaguchi, mesmo que no começo eles não conhecem, exatamente porque não é um personagem principal da obra, mas ele é um personagem caricato da obra. E eu gosto muito como é retratado, por exemplo, o Yamaguchi, a evolução de como personagem que ele vai trazendo durante o anime, mas eu eu falo que ele é um personagem muito importante para o time atualmente, mesmo que no futuro talvez ele não se torne um profissional, talvez não vá para uma faculdade ou universidade e jogue por eles, mas eu gosto muito dele como personagem, não como jogador, é claro, mas sim como personagem da obra, já que ele vai ser um personagem que vai ser trabalhado durante a obra e vai ser melhorado. E esse que é o valor da insignificância. Talvez no começo você ser ruim em algo, mas com o tempo ir se aperfeiçoando, indo criando seus métodos. Por exemplo, ninguém sabe começar a escrever de uma forma, por exemplo, começar a escrever poesias e começar craque no bagulho, tá ligado? Claro que você pode ter talento pra essa coisa, mas você ainda vai ter que refinar esse talento, porque seguindo ao o valor do ego, por exemplo, que ele fala que todos somos diamantes brutos que precisam ser lapidados para virarem diamantes. E eu acho que é sobre isso, tá ligado? Na vida real. Você tem que seguir no seu sonho, tá ligado? Não desistir por nada, tá ligado? Eu sei que eu quase desisti do canal, mas eu ainda tô de pé. Eu ainda vou continuar fazendo vídeo. E eu acho que esse é o valor da insignificância. É trabalhar os seus sonhos e trazer uma meta constante pra você não se desmotivar e gostar do que tá fazendo. E basicamente esse foi o vídeo, tá ligado? Foi esse o valor da insignificância pra mim. Claro que você talvez tenha uma opinião diversa e eu gosto que vocês tenham. Então, se tiver e gostaria de compartilhar, eu vou estar lendo os comentários, cara. Esse foi o vídeo e vamos para as considerações finais, né? E é isso, suave, mano. Esse aí foi o valor da insignificância, um pouco sobre a história ali do Hulk, a minha opinião sobre. E eu gostei muito do vídeo de hoje, espero que você também tenha gostado. E eu vou continuar fazendo vídeo, mesmo que talvez não tenha tanto alcance. E eu dei até uma desmotivada do canal recentemente, né? Mas eu tô de volta, vou tentar continuar com todo o gás que eu tava lá no início. Mas basicamente é isso. Eu pretendo também voltar a fazer uns conteúdos de gameplay, que eu deixei privado um pouco dos vídeos de antigos, né? Porque agora tem a, a parte ali que eu sei mexer do Pojave, e eu acho que é algo a ser trabalhado, dá para criar conteúdo pelo mobile, e mesmo não tendo PC, eu quero enfrentar essas dificuldades e com vocês fazer um canal que talvez tenha um futuro. Falei meio embolado algumas partes do vídeo. Eu não vou cortar porque exatamente porque eu quero transparecer essa verdade de que eu não tô tentando enrolar vocês, mas sim criar minha opinião sobre é,
as diretrizes desse vídeo, tá ligado? Dessas. Da opinião sobre a insignificância. E se eu for parar pra cortar tudo que eu falo, eu não vou estar sendo 100% verdadeiro. Eu sei que criadores de conteúdo de opinião geralmente cortam os vídeos e fazem uma edição dinâmica, mas desculpa, eu não sou assim, eu não sei fazer esse tipo de edição. Até posso me desafiar a fazer algum dia, mas por enquanto não. Por enquanto eu quero só dar minha opinião e quero crescer o canal assim. Se não der certo, tudo bem, eu vou trabalhar de CLT e espero ter um futuro mesmo assim. Mas eu quero tentar dar certo nesse canal, mesmo que seja algo falho ou só desperdício de tempo. Mas é isso. Eu sou Kafka e até a próxima.